E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio, sou diretor de comunicação da SBCAL. Estou aqui com o nosso ex-presidente, o mestre, professor Pedro Albuquerque, que é cardiografista, cardiologista, enfim. Professor, o tema de hoje, que a gente vai entrevistar o professor Pedro, é a respeito de morte súbita, arritmias cardíacas e, principalmente, a lei desfibrilador. Vamos chamar de assim, lei desfibrilador, lei DEA, que seria a lei que vai estimular os locais a colocar desfibriladores para a população. Mas para a gente chegar nessa lei, a gente precisa entender, né, a importância, do ponto de vista médico, qual a importância dessa lei. Professor, a primeira pergunta que eu faço para a população, para os colegas entenderem, né, o que é a morte súbita e a relação com as arritmias cardíacas? Bom dia, pessoal. Pode segurar aqui. Opa. Obrigado pelo convite, Lion. Para mim é sempre um prazer estar contribuindo aqui com a nossa Sociedade Alagoana de Cardiologia, a nossa SBCAL. Bom, a morte súbita, a palavra já fala, né? É aquela morte que acontece nas primeiras horas, nos primeiros minutos de sintoma. É aquela pessoa que vinha bem, apresenta um sintoma e subitamente ela vai a óbito, ela tem uma parada cardíaca. Teoricamente, seria nas primeiras 24 horas. Comumente, é uma morte que acontece nos primeiros minutos de sintomas. Certo. Professor, e a relação dessa morte súbita? Tem alguma relação próxima com arritmias cardíacas, com o coração, ou geralmente não tem? Existe uma gama de diagnósticos, uma gama de doenças que levam à morte súbita. Porém, 50% das mortes súbitas é por infarto, quase 20% por arritmia. A maioria das mortes por infarto, na verdade, ela acontece no final uma arritmia. Ou seja, as mortes súbitas causadas pelo sistema cardíaco, cardiovascular, a extrema maioria das vezes é por arritmia. E essa arritmia pode ser abortada com um choque. Esse choque, claro, tem que ser um choque especializado, com algumas máquinas próprias para isso. Opa! Aí a gente já faz o link com a próxima pergunta, né? A gente já entendeu o que é a morte súbita, a sua relação muito próxima com as arritmias cardíacas. Agora a gente vai falar do desfibrilador, principalmente desfibrilador externo automático. O que seria esse aparelho e como ele poderia salvar vidas e sanar arritmias? Laio, o que a gente chama de DEA, DEA é uma sigla, desfibrilador externo automático. E eu acho muito importante a gente estar aqui para levar essa informação principalmente ao público leigo. Parece uma coisa muito distante, o leigo parece ter medo de um dia presenciar uma morte súbita se tiver um DEA ali do lado, no shopping, num centro comercial, e ter medo de usar. O DEA, ele foi feito para o leigo. O que é o DEA? Se vocês tiverem curiosidade de qualquer momento olhar para um DEA num centro comercial, que muitos, ainda bem no Brasil, está cada vez mais frequente a presença do DEA nos locais públicos, o DEA ele tem apenas um botão, não tem como errar. E o DEA, ele fala com você. Quem manuseia aparelhos mais sofisticados, mais complexos, são os médicos, são os profissionais de saúde. O DEA é para a população leiga. O que é que ele faz, o DEA? Então, o DEA ele tem um botão, você aciona ele quando você presenciar alguém com suspeita de morte súbita e ele vai falar com o leigo. Ele vai dizer, coloque uma pá sobre o paciente. A pá é o que você tem, é a única coisa que tem o DEA, é uma pá, literalmente, né? Então, você coloca sobre ele e o DEA vai ler. O DEA vai dizer, olha, esse paciente está em morte, ele está em arritmia, eu vou chocar. Ou não, o DEA vai falar com o leigo. Ele diz assim, não, esse paciente não precisa de choque. Chame socorro, vamos dizer assim. Então, ele vai aplicar um choque, se o paciente tiver arritmia, no propósito de salvar, de voltar com o mecanismo elétrico normal do coração, com as batidas do coração. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Quer dizer, então, se alguém presenciar, por exemplo, o nosso cameraman aqui, tiver uma morte súbita, ou seja, cair, desfalecido, se a gente tiver esse aparelho, esse desfibrilador externo automático, então, se alguém tiver uma morte súbita,
e presenciar essa morte súbita, a gente tiver esse aparelho, sabendo que a morte súbita muitas vezes é causada pelas arritmias, tem como a gente usar esse aparelho e o próprio aparelho vai identificar a arritmia e tratar a arritmia. Então, sabendo disso, aí, pessoal, a gente vai entrar agora na lei do desfibrilador, a importância dessa lei. Aí, professor, você que participou, né, se engajou nessa lei municipal da nossa sociedade aqui local, você poderia falar, né, como ela pode salvar vidas e nessa cadeia de conhecimento que a gente já construiu, né, o papel dela aí para sanar e para auxiliar as pessoas que são flagradas com morte súbita? Bom, como tudo isso aconteceu, Laio? A gente estava à frente da SBC Alagoas. Eu não me lembro bem a data, se foi, eu acredito que foi em meados de 2022. Tiveram 2 eventos trágicos aqui em nosso estado, foram 2 mortes súbitas em jovens atletas. Uma muito conhecida, foi na orla, enquanto esse atleta estava treinando, e uma outra morte de um atleta muito conhecido no jiu-jitsu, nas lutas marciais. E nós fomos estimulados, algumas associações, a associação dos triatletas, dos medicina esportiva, dos bombeiros, e procurou a SBC Alagoas para ver junto o que a gente poderia fazer para conseguir amenizar, diminuir o índice de morte súbita, principalmente nos locais públicos. Fizemos o planejamento junto com toda a direção e junto com essas associações, e está aqui o nosso agradecimento. E dentro do nosso planejamento era ir atrás de quem é o mais responsável, do poder público. Fomos muito bem recebidos pelos vereadores, capitaneado pelo vereador Eduardo Canuto. E daí desenhamos um projeto de lei. Esse projeto foi aprovado por unanimidade por todas as câmaras de vereadores, por toda a Câmara de Vereadores de Maceió. Essa lei, a 7382, ela já foi aprovada, ela já foi promulgada, mas ela falta, é uma grande luta, ela falta ser implementada. Existe a lei, e essa lei é de muita importância para salvar vidas. E de maneira geral, professor, o que diz a lei do desfibrilador, a lei, vamos chamar assim popularmente, de lei DEA, né? Lei desfibrilador externo automático? O que é que ela diz na prática, assim? O que é que ela, digamos assim, exige de alguns locais? Bom, o que é que essa lei fala? Essa lei exige, ela torna obrigatória que em locais públicos com mais de 1.000 pessoas que frequentam durante o dia, em 24 horas, esses locais obrigatoriamente têm que disponibilizar um DEA. Tá? Inclusive também as provas de atletismo, os esportes coletivos que contemplem mais de 1.000 pessoas, eles também têm a obrigação de ter disponível o DEA. Para em caso que ocorra alguma morte súbita, é óbvio que a maior tendência da morte súbita é ocorrer em aglomerações, né, em locais onde passem uma grande quantidade de pessoas. E se tiver uma morte súbita nesses locais, com a disponibilidade do DEA, se esse DEA for, a gente conseguir chegar com o paciente em 5 minutos, a probabilidade da gente conseguir reverter sem sequelas, o que é mais importante, é muito alta. E isso só é possível se o DEA estiver presente. E se a gente conseguir levar essa informação a toda a população, que não tenha medo de usar o DEA. O DEA é extremamente fácil de usar, não tem como errar, é um botão. O nome já diz, pessoal, ele é automático, né? Ele vai te dando os passos. Professor, só para sumarizar então, a morte súbita pode ser causada por arritmias cardíacas e um desfibrilador externo automático pode salvar vidas, sanando essas arritmias, e a lei veio para isso, para exigir que haja em locais de grande aglomeração, onde há um risco, talvez maior, incrementado, de ter alguém que passe mal, tenha uma morte súbita, exigir que haja um DEA para poder salvar vidas. Professor, queria agradecer muito a participação aqui na nossa revista. Claro, fica à vontade. É o seguinte, Laio, a gente está numa grande luta, foi um extenso planejamento, conseguimos promulgar a lei.
A luta agora é para implementar. A gente precisa que o poder público, né, o executivo municipal, precisa executar essa lei, e para isso é a população, somos nós, técnicos, poder público, Ministério Público, precisa que chegue mais aos ouvidos do Poder Executivo para que isso seja disponibilizado, o que sinceramente é uma ação, não é tão simples, mas estamos aqui para ajudar, mas é muito barata em relação ao custo monetário, e estamos aqui dispostos, a SBC Alagoas, junto com você, que também faz parte, a ajudar. Eu acho que o mais difícil a gente já fez, agora resta a nós pressionar, no bom sentido, que isso seja implementado. Show de bola. Obrigado, professor, e até a próxima. Um abraço. Simbora.